túmulos. Não tire nenhuma, não mexa, respeito com aquilo que eles creem, aquilo que eles estão fazendo, mas tem significado. Mas quando nós falamos dessas pedras, essas pedras estão clamando. Aquelas pedras daquela muralha estão clamando. E nós nos convencemos que está na hora de nós abrirmos a nossa boca e falarmos. Ou as pedras vão clamar. Eu creio na literalidade da palavra de Deus. Pode me falar, você é muito bobão, muito inocente, eu posso ser o que me falarem, mas eu creio que se nós não abrirmos as bocas, as pedras vão falar. Quando não tinha ninguém para falar, a jumenta falou. Então voltamos a um jumento. Percebem, amados? Nós somos um lugar em que aqui aconteceu a maior parte da história de Jesus. Olha, tudo isto aqui são textos que eu tirei da palavra sobre o Monte das Oliveiras ligados a Jesus. Eu não tenho tempo de falar tudo isso, não dá. Não é esse o propósito, mas eu falei, na hora Deus vai me mostrar o que fazer. Aqui é tudo sobre Getsemane. É coisa demais, cada versículo desse dá para você fazer uma pregação completa. Mas eu quero lembrar algumas coisas. Quando Jesus disse, olha, em 3 dias o reconstruirei, falando que o templo seria derrubado pedra por pedra, diz aqui o texto. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus amados, nós estamos assistindo que foi derribado pedra sobre pedra e foi construído em cima daquilo que é tão sagrado para nós. Algo que nós não concordamos. Mas entendam, é um lugar tão impressionantemente importante para o contexto da palavra de Deus, que quando você entra naquela mesquita, tem um lugar ali todo cercado que você não pode nem pôr a mão, porque senão já teriam acabado. Que aquela pedra é a pedra onde Abraão colocou o seu filho para sacrificá-lo ao Senhor. E o judaísmo crê nisso. E o cristianismo crê nisso, mas o islamismo também crê nisso. E eles querem aquele lugar, porque aquele lugar é o lugar do pai Abraão. Mas Jesus disse, olha, vai cair pedra sobre pedra. Nós estamos vendo, caiu. Tem uma pedra ali do templo, tem um muro, que nós vamos ver do lado de lá, que é o que sobrou do templo. Mas Jesus continua dizendo, dias virão em que não ficará pedra. Perguntaram, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus falou de sinais e tudo, eu não quero entrar nisso aí, é muito longo, maravilhoso, mas não quero. Mas eu quero te dizer que nós estamos vendo, somos testemunhas vivas, você está aqui em Jerusalém. Pode se beliscar e falar, estou em Jerusalém. Eu não estou em outro lugar. Você está vendo o local onde aconteceu toda a história do nosso Mestre, do nosso Senhor. O lugar onde Ele pôde ensinar. O que nós falamos hoje é porque nós aprendemos dele. Podemos falar até do Velho Testamento, como falamos, mas quem deu a revelação do Velho Testamento para nós foi o Senhor Jesus. Amém. Ele é a palavra revelada. Ele é aquele que pode dar um entendimento para nós. Olha, Jesus ensinava todos os dias do templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. O descanso de Jesus era aqui. Era aqui que ele vinha pousar. Olha, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, e disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Você conhece a história. A carne é fraca. Não podem orar comigo um tempo. Vocês dormem. Foi tudo aqui, aconteceu ali embaixo, gente. Nós vamos passar lá. Olha, foi o lugar para onde foram depois da última ceia. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse a Jesus a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Outro texto. Tendo Jesus dito essas coisas, essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron passa aqui embaixo, no meio desse vale. Onde havia um jardim, aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava,
ia se retirando deles, sendo elevado para o céu, que é o lugar que nós vimos lá, onde Jesus foi elevado. Então vocês percebem em que lugar que nós estamos. Não é história. É algo que fala muito mais do que a história, porque fala de uma história que atingiu a minha vida e atingiu a tua vida. E a palavra de ordem para este dia, para você, um comando do Espírito para você é: Jesus precisa de você. Aleluia. Jesus está te liberando para que Ele precisa de você, para a obra que Ele tem a fazer. Não se limite. Com todo o respeito que eu tenho por você, não se considere um jumento. Você não é. Você não é. Você foi salvo por um grande preço. Sim, Deus. Meus amados, mais ou menos em 1994 ou 95 eu estive a primeira vez em Jerusalém. E aquelas duas portas que você vê ali naquela muralha, que são as portas douradas, ou como o Miguel falou, a porta da misericórdia ou a porta do Messias, estão fechadas já há muitos séculos. Mas Jesus passava e Ele vai voltar e passar por aquela porta. Amém. E quando nós ceávamos num jardim muito bonito que tem ali em cima de noite, aqui em Jerusalém, o Senhor me deu uma visão. E eu tenho a visão novamente. Aumentou um pouco. Já começou a abrir a porta, meu amado. Começou a abrir a porta. Os tijolos de cima para baixo estão sendo tirados. A volta do Messias é algo muito sério, que não está longe. Por isso que o Mestre precisa da minha vida e da tua vida. Vamos gastar a nossa vida. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pudermos fazer, só vem por força dele. E ainda vai ser pouco, em função da obra que ele fez em favor da minha vida e da tua vida. E eu sei que você é agradecido por isso. Eu queria agora que você orasse. Outra coisa que o Senhor fala, nós estamos falando que o Senhor precisa de nós. Primeiro, para nós clamarmos por aqueles que ainda não conhecem, né, Jesus? Meu Deus. Mas olhando essas pedras que se nós não clamarmos, elas clamarão. Nós lá de longe ouvimos notícias e eu recebo noticiários do que acontece sobre Israel, contra Israel, e muitas vezes nós nos achamos no direito de falar, mas eles também fizeram isso ou aquilo de errado e está acontecendo isso ou aquilo. O comando do Senhor é: se nós não clamarmos por Israel, as pedras clamarão. Então nós temos que amar, nós temos que clamar, nós temos que declarar a favor de Israel, não só na área política ou possessão de terra, no sentido espiritual que nós conhecemos. Amar e clamar por Israel. Amém, queridos? Ore agora. É na tua liberdade. É na liberdade do Espírito. Você pode orar em língua, você pode gritar, você pode clamar. Ninguém vai achar ruim com você. Você pode fazer a tua oração em silêncio, cada um tem o seu jeito, mas agora é hora de você orar. Ore, se você quiser pegar alguma pessoa para orar, se sentir essa liberdade, se quiser orar sozinho, tem pessoas que precisam orar sozinho, precisam dar o seu grito de libertação de toda tentativa de prisão do inimigo, mas é o momento de você abrir a tua boca e clamar agora. Amém, queridos? Comece a orar. Comece a orar. Meu Deus. Senhor Deus. Senhor.